Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Diga Quem Você É. No programa de hoje, eu recebo o Francisco Cirino da Silva. Seja muito bem-vindo ao Diga Quem Você É. É um prazer recebê-lo hoje aqui. Oi, Dilane. A gente é que fica feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês e vamos começar a conduzir esse nosso bate-papo de uma forma alegre e descontraída. Então, a partir de agora, eu estou à sua disposição. É disso que a gente gosta aqui no Diga, de conhecer perfis como o seu, para que as pessoas que estão do outro lado interajam cada vez mais com a gente, né? E eu gostaria de começar com uma curiosidade. As pessoas confundem muito, né, devido à sua brilhante atuação em Mãe d'Água, se você é de Mãe d'Água ou se é de Conceição. De onde você é, Cirino? Na verdade, eu nasci em Conceição do Piancó, mas fiz de Mãe d'Água a minha segunda opção. Então, eu tenho um profundo carinho por a cidade que a gente representa, por tudo aquilo que ela se faz em nossa vida. Então, eu sou mãe-d'águense. Se a gente falar da sua infância, quais são os momentos que você não consegue esquecer e que sempre estão presentes na sua vida como valores? Veja bem, eu venho de uma infância muito humilde mesmo. Meu pai, que hoje ainda é minha referência de vida, teve a oportunidade, ele é patuense, minha mãe também são filhos naturais de Patos. Meu pai daqui do sítio Serrota e minha mãe lá do Inchuí. Hoje é um dos bairros de Patos, mas antigamente aquilo era um sítio até distante da nossa cidade. E eles se conheceram aqui em Patos, casaram-se aqui e foram morar em Conceição. E é uma história um pouco atípica. Por que é que eles fizeram essa opção por Conceição? Que nem sequer conheciam Conceição. Meu avô, o pai da minha mãe, ele era funcionário dos Correios. E, naquela época, não tinha nem transcarro. Os Correios eram, as correspondências, as encomendas, eram carregadas em lombo de burros. E meu avô foi para Conceição e lá, servindo aos Correios, fixou residência. E minha mãe morando aqui, meu pai morando aqui, casaram-se e ele fez o convite para que eles fossem morar com ele em Conceição. E assim eles foram para lá. E por lá começou a minha história, que eu nasci em Conceição de Piancó. Nós somos 4 filhos, todos 4 homens, e a gente teve basicamente toda a nossa infância lá em Conceição. Eu saí de Conceição aqui para Patos com 16 anos de idade. Mas, com toda criança pobre, a gente teve muita dificuldade no nosso dia a dia. Meu pai, por exemplo, foi homem da roça, trabalhou de alugado, inclusive para o pai de Wilson Braga, que era seu Braga. E por aí está a nossa história. Então, tudo da minha infância é fato marcante e importante que a gente ainda se lembra hoje. Se eu fosse enumerar para você aqui, ia tomar todo o nosso bate-papo. Mas eu fico muito feliz em saber. Inclusive, tem uma informação de que você é comerciante por vocação. De onde vem essa vocação do comércio? De novo, de meu pai. Meu pai foi para Conceição, começou na roça, e depois de um certo tempo ele começou a migrar para atividades comerciais. Começou, talvez você nem tenha noção disso, de primeiro não havia produtos para a mulher passar no cabelo. Um shampoo, um creme, coisa desse tipo que nós temos hoje. Naquela época usava-se óleos de plantas, que eles faziam aquele emulsão, botavam uma tintazinha, botavam alguma coisa cheirosa, e as mulheres passavam isso, hidratavam os cabelos com esse óleo. E meu pai começou no comércio através desses óleos. Aí tinha um trequezinho de madeira, onde eles botavam aquelas garrafinhas, e ele saía vendendo aquelas porções de óleo, trocando em ovos, trocando em galinha, e alguma vez vendendo, e pegava
esse dinheiro e, com isso, ele começou a manter a família. Então, o comércio ele começou por aí, a sua atividade comercial. Depois, de um certo tempo, ele teve uma melhora de vida, que o Matuto costuma dizer que eu sou matuto. Primeiro eu quero dizer isso aqui a vocês. Aí ele começou a trabalhar com redes, posteriormente veio trabalhar com tecido, e foi a última atividade comercial dele em Conceição, foi trabalhando com uma lojinha de tecido. E essa loja de tecido da gente era lá no setor em Conceição, encostado ao Beco da Pimenta, que é onde foi que Nego Pinto começou a tocar. Eu sou contemporâneo de Nego Pinto e de Elba Ramalho. Então, Nego Pinto aprendeu a tocar no Beco da Pimenta. A mãe dele tinha um cafezinho, era o café de Zefinha de Tita. O pai dele chamava-se de Chico Moreno. E ele passava o dia todo, não tinha que aguentar a sanfona, o tempo todo. Tirava a paciência da gente. Mas, graças a Deus, eu sinto orgulho de ter sido contemporâneo dele e de saber o sucesso que Pinto foi aqui na nossa Paraíba, como também a nossa querida Elba Ramalho. Então, por aí está a nossa história lá em Conceição. Ô Cirino, você acredita com isso, né, que o comércio é importante, que ele precisa ser valorizado numa cidade, tendo em vista que ajudou a sua família a crescer e tantas outras, é necessário investimentos nessa área? O comércio é uma atividade importantíssima. Importantíssima. E ela vem dos primórdios da civilização, né? Lá dos egípcios, sei lá quem antes dele, que já exploravam essa atividade. Agora, nós precisamos, como comerciante, a gente precisa, de fato, que as autoridades, principalmente as autoridades que representam as finanças do nosso país, que vejam essa classe com outros olhos, que, na verdade, nós somos criadores de divisa, nós geramos riqueza para esse país. Então, precisa que se veja com uma outra dinâmica a atividade do comércio como um todo. Você também é médico veterinário. E como essa profissão chegou na sua vida? Por que a escolheu? Olha, na verdade, eu tentei fazer medicina. Por pouco não entrei. Naquela época, eu deixei de entrar no curso de medicina por conta de 6 décimos. E, lamentavelmente, depois dessa primeira tentativa, eu adoeci. Tive uma úlcera com uma melena desgraçada, tive a perfuração da parede abdominal e tive que ficar um tempo em tratamento. Naquele tempo não tinha as facilidades que a medicina nos promove hoje, não. Então foi um tratamento muito traumático, onde eu passei basicamente 1 ano em tratamento. Então uma úlcera não era uma coisa simples, como é nos dias de hoje. Então eu fiquei afastado dos estudos e da sala de aula durante todo esse tempo. E depois, sim, nesse intervalo, eu estava dividido entre o estudo, o comércio e o coração. Minha esposa hoje, Lúcia, a gente se conheceu aqui, lá na frente eu conto mais ou menos como foi essa história. Então, a gente estava namorando, já com um namoro sério, e a gente já começava a pensar na ideia de poder se casar. Muito novo, 21 anos de idade. E eu acho que juntou a preocupação com a vontade do casamento, a vontade de estudar e o comércio foi o pivô para que eu tivesse tido essa úlcera. E aí, durante esse meu período de convalescência, a gente já tinha até jogado a toalha, eu achava que não ia seguir mais com os estudos e ia para casa, era apostar na minha carreira como comerciante. Não era empresário, era comerciante mesmo, pequenininho. De repente, chega um parente meu daqui do Brejo Paraibano, da cidade de Itacima, com o propósito de fazer veterinária aqui em Patos. A gente não se conhecia, mas tivemos essa oportunidade de se conhecer exatamente nesse momento. E ele foi um incentivador para que eu
também entrasse nessa história de fazer medicina veterinária. E eu embarquei nessa, e hoje estou aqui como médico veterinário. Você fez uso da escola pública? Acredita que a escola pública consegue transformar, de fato, cidadãos? Olha, eu venho da escola pública, né? Eu venho da escola pública. Hoje, que seria o Fundamental 1, Fundamental 2, que naquela época era até o 5º ano, me parece, a gente tinha a história do exame de admissão, alguma coisa me falha a memória. Mas minha história e minha convivência é com a história pública. Então, eu acredito muito na escola pública. Ô Cirino, como você gostaria de ver a saúde de Mãe d'Água? Do jeito que ela está caminhando. Então, eu apostei nessa ideia e, graças a Deus, ele está sendo benevolente, complacente e está me ajudando muito para que eu possa concretizar o meu sonho. Que quando a gente prestou o nome para ser prefeito de Mãe d'Água, foi pensando em ter a oportunidade de fazer por meu povo aquilo que a gente está fazendo. Então, saúde de Mãe d'Água, sou suspeito para falar porque sou o representante daquele município. Mas se você pegar, se você ver, se você vivenciar o nosso dia a dia, você vai ver que pouquíssimas cidades aqui no interior da Paraíba têm a prestação de serviço que nós temos na cidade de Mãe d'Água. Cirino, como a política entra na sua vida? Era algo que o senhor já almejava, queria estar nesse processo? Não, longe disto. Olha, para que você tenha uma ideia, minha convivência com Mãe d'Água já se vai aí 48 anos. Eu vim ser eleitor de Mãe d'Água agora em 2008 para poder sair candidato. Então, nunca me passou pela cabeça de ser político em Mãe d'Água ou em qualquer outro canto. Minha vida toda foi voltada para o comércio, para a iniciativa privada. Agora, por conta de um trabalho que eu fiz em uma empresa pública lá, Emater, na época, é que a população, principalmente a população rural, começou a lembrar meu nome e me chamaram para a gente fazer parte desse processo. De repente, por algumas razões, a gente hoje está aqui, à frente do município, a convite da minha população, mas não era o pensamento da gente, não. Eu vim descobrir essa vocação depois que estava no meio do tiroteio. E se eu tivesse que pedir ao senhor para nos contar um fato de que o senhor se orgulha muito de ter feito, quais poderiam citar? Olha, tudo aquilo que a gente vem fazendo dentro do nosso município, que não é pouco, é motivo de satisfação para a gente e de orgulho, porque a gente está fazendo aquilo, primeiro, de coração. Depois que a gente descobriu a vocação de ser representante de uma cidade, a gente sentiu a necessidade de fazer e fazer muito pelo nosso município. E a gente vem fazendo. Em todos os segmentos, a gente tem alguma coisa já feita. Assim, olha, tinha uma coisa que era um desejo da população do nosso município, era a construção de uma escola, e nós realizamos, graças a Deus, uma escola, e graças a que eu queria fazer uma ressalva e fazer um agradecimento de público, a oportunidade que foi dada através do nosso deputado Nabu Vanderlei, no governo ainda de Ricardo Coutinho, de ter conseguido essa escola para Mãe d'Água, que é um fato que nos deixa muito orgulhosos. Então, a gente teve a oportunidade de construir essa escola, a gente teve a oportunidade de construir 2 praças belíssimas no nosso município. A gente tem também, como uma parte de nosso orgulho, o que a gente vem fazendo dentro da saúde, porque quando a gente prestou o nome para sair candidato em Mãe d'Água, meu primeiro foco foi a saúde. Foi a saúde. Então, acho que aquilo que é mais importante para os menos favorecidos é exatamente você ter a saúde ali perto de você. Sempre na hora que você precisa. Porque nós sabemos quanto é
difícil a saúde no nosso país. Não é só em Mãe d'Água, Patos. Na verdade, a gente tem essa deficiência muito grande. E aquilo que nós temos em Mãe d'Água, pode ter certeza, pouquíssima cidade aqui da nossa região oferece aos seus munícipes. Então, a gente é muito orgulhoso disso. A gente tem uma preocupação enorme também pelo setor rural, que é com ele que eu me identifico. É através do setor rural que hoje a gente é prefeito de Mãe d'Água, porque foi aí que começou a minha história em gestão pública. Eu tive a oportunidade de ser extensionista rural em Mãe d'Água e, graças a Deus, fizemos um bom trabalho, onde fiquei só no município de Mãe d'Água, eu fiquei aproximadamente 4 anos e alguns meses. E durante esse período, que foi de 2013 a 2017, a gente teve a oportunidade de aplicar em recursos naquele município mais de 4 milhões de reais. Para um município pequeno, é um volume de recurso bastante considerável. Para que você possa ter uma ideia, o nosso rebanho bovino, na época, era em torno de 1.500 cabeças, nós saímos de Mãe d'Água com mais de 5.500 cabeças. Então, isso trouxe divisas e trouxe riqueza para o nosso município. Então, teve também, ainda dentro da saúde, que eu gostaria de ressalvar, que a gente teve a oportunidade de, no distrito de Santa Maria Gorete, ampliar, restaurar e equipar a unidade básica de saúde, onde a gente investiu aí mais de 500 mil reais, e hoje a nossa unidade de saúde, ela está inclusive apta a fazer pequenas cirurgias. Então, isso é uma coisa que nos orgulha também. Tivemos a oportunidade de comprar mais 2 ambulâncias, de comprar uma van, de comprar um Gol, tudo isso colocando à disposição da saúde. Em Mãe d'Água, onde todo mundo conhece como antiga maternidade, nós fizemos um centro de atendimento em várias especialidades. Urologia, dermatologia, fisioterapia, são N especialidades que a gente tem lá dentro. E tivemos a oportunidade de construir um laboratório moderníssimo dentro do nosso município. Um laboratório de análise clínica, e é instalado dentro desse prédio da antiga maternidade, como todos conhecem. E eu vi um fato aqui que me chamou a atenção, que ontem, ou foi antes de ontem, eu estava lendo aqui uma publicaçãozinha de Teixeira, que estava inaugurando o seu laboratório agora. E nós estamos com esse laboratório instalado de Mãe d'Água há mais de 2 anos. E foi todo equipado com instrumento de tecnologia de ponta. Então, os exames que nós fazemos em Mãe d'Água, também graças aos nossos profissionais. Todas as vezes que a gente tem algum paciente que vai passar por uma cirurgia e que recorre aos nossos exames, nenhum momento, por nenhum profissional da área médica, foi questionado. Então, a gente sente satisfação em estar oferecendo tudo isso à nossa população. Então, tem um bocado de coisa aqui. Se eu fosse falar, até eu me esqueço um bocado dele, não dá para lembrar. Dentro da agricultura, a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente com o corte de terra na época certa, com o rosto das estradas, que esse ano, inclusive, eu quero fazer uma observação, lamentavelmente, por conta da pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos em déficit com isso daí. Não deu para a gente fazer o rosto de todas as estradas. Aí você pergunta, mas por quê? Porque o valor que o município gasta para fazer um rosto desse é acima do limite de dispensa. Então, nós temos que licitar. E por que foi que não foi licitado? Você vai perguntar. Porque a gente teve que priorizar a saúde. Ou você ia licitar esse serviço, ou você deixava de licitar aquilo que era tão importante, que é esse momento que nós estamos vivendo, que é uma pandemia que está afetando todos os recantos do mundo. Então, a gente teve que priorizar aquilo que estava voltado para
convivência com o Covid-19, então ficou sem licitar os serviços do rosto. Mas as estradas estão sendo feitas, mesmo sem rosto, todas elas. A gente está aí hoje com... Nós temos uma malha de 355 quilômetros de estradas vicinais lá, e a gente recupera todos os anos toda essa malha. E esse ano, em particular, foi um ano que o inverno foi bastante rigoroso. No nosso município choveu mais de 1.200 milímetros e estragou consideravelmente as nossas estradas, principalmente porque nós temos um relevo muito acidentado. Não sei se você conhece Mãe d'Água, mas Mãe d'Água é uma região de serra, é a região serrana. Então, ali, todas aquelas estradas são muito íngremes. Então, quando pega um inverno rigoroso, não tem chão que aguente. E tudo isso dificulta ainda mais o nosso trabalho de recuperação. Mas nós já estamos, a essas alturas, mais ou menos com 80%, 85% das estradas todas recuperadas. Então, outra situação, dentro da educação, eu falei da construção da escola, mas esqueci de dizer, por exemplo, Mãe d'Água, em 4 anos já que a gente está administrando, em todos eles, a merenda escolar foi instituída a partir do primeiro dia de aula. Começou a aula, já começa com merenda, com distribuição de fardamentos, com distribuição de kits escolares, e agora, além de tudo isso, por conta do processo de pandemia, a gente está distribuindo kit de alimentação para mais de 600 alunos. Então, tudo isso é trabalho que a gente vem realizando no nosso município. Tem uma série de outros daqui de variantes que não dá para a gente se lembrar assim no momento. Eu não trouxe nada anotado, isso daqui está sendo tudo assim muito espontâneo, e eu estou passando para você, pelo menos, aquilo que eu estou me lembrando no momento. E a gente está muito feliz em recebê-lo aqui e conhecer um pouco mais, não só da sua história, né, mas também do seu trabalho. E falando em história, qual é a importância que a sua família tem em todo esse contexto aonde o senhor chegou ou até onde ainda almeja chegar? Eu creio que ela é tudo. Eu ainda acredito que a família é a base, é a pilastra de toda a nossa existência. Então, tudo que eu sou, tudo que eu ainda pretendo ser, eu devo isso à minha família. Então, a família é fundamental. Ô Cirino, se você tivesse que mudar alguma coisa no Brasil, o que você mudaria? Tem tanta coisa que precisa ser mudada. Vou começar principalmente aqui pelo comportamento dos políticos do nosso país. Se você me perguntar, mas você não é político? Não, eu estou político, eu sou comerciante. Comerciante, ainda estou com uma lojinha de bicicleta ali, vou fazer meu merchandising aqui, viu? A lojinha de bicicleta ali perto do mercado, aí, encostada ao Guedes, que é quando eu terminar minha história com a gestão pública, eu vou voltar para vender minhas bicicletas, que inclusive agora está no auge, né, da preferência pública. Então, mas a gente vê o comportamento de alguns lideranças políticas do nosso país, que até nos envergonhamos de dizer que... Você pergunta, você é o quê? É político? Não, sou comerciante mesmo. Porque eu sinto até uma certa vergonha em dizer que sou político, por conta de alguns que não merecem o nosso respeito. Então, eu gostaria muito que eles mudassem o seu comportamento e que, de fato, eles se preocupassem com o nosso povo, com a nossa população, e que honrasse de uma maneira mais, digamos, inteligente a aplicação de recursos públicos. O que é que inspira Cirino? Meu pai. Olha, quando a gente fala de família, a gente sabe que é uma das coisas que mais tocam os nossos convidados aqui. E é uma oportunidade que a gente tem de demonstrar para as pessoas que do outro lado, né, além de existir um comerciante, um empresário, um esposo, né, existe um ser humano. E muitas vezes as pessoas esquecem desse papel fundamental, que nós somos seres e feitos de sentimento, muitas vezes. Desculpa aí, olha, veja bem.
Porque meu pai é um batalhador, que vem de uma luta sem fim. Ele tem 93 anos de idade, está completando 94 agora no mês de novembro. Minha mãe tem 95 anos, vai completar 96 em janeiro do próximo ano. Então, eles são minha inspiração. Tudo. Principalmente eu, tenho um profundo respeito por eles. Eles têm, a vida toda que eles têm ter tido a oportunidade de ter até hoje é dedicada também à sua família. E isso é a minha inspiração e meu modelo de vida. Cirino, qual a importância do caráter e do compromisso dentro de um processo como esse que você vive hoje? Para que a gente tenha confiança daqueles que acreditam na gente, é preciso que você tenha. Que tenha caráter, que tenha personalidade, que você execute aquilo que você fala, que você não faça só uma retórica. Diz uma coisa e faz outra. E compromisso. Compromisso com o seu trabalho, compromisso com as suas obrigações, compromisso com o povo que você representa. Enfim, compromisso. A sua atuação, né, na Emater, ela é sempre lembrada. Qual é a importância da realização desse trabalho para você? Olha, a Emater foi o motivo que me trouxe, inclusive, para a vida pública. Eu disse já há pouco tempo aqui a você, no decorrer da entrevista, que eu não tinha nenhuma pretensão para exercer qualquer tipo de cargo eletivo. De repente, por conta do trabalho que nós fizemos na Emater, foi que eu me vi envolvido por esse processo. Ela foi fundamental para que eu tivesse a minha vida voltada para a vida pública, porque foi através dela que a população de Mãe d'Água me conheceu, acreditou no trabalho como extensionista, acreditou no trabalho da gente como técnico, e a gente começou a ser lembrado por essas pessoas com quem a gente trabalhava e convivia, que a gente poderia optar pela vida pública. Não foi proposital, simplesmente aconteceu, mas a gente abraçou isso e ainda hoje está aqui. Então, de repente, eu posso dizer a você que devo a função de prefeito à nossa querida Emater. Ô Cirino, você sempre se mostra, desde criança, né, a sua adolescência, a sua juventude, um jovem muito comprometido. A sua família lhe deu espaço para que você conseguisse entender o comércio como uma profissão e executá-la na prática. Qual é a importância de investir na juventude? É fundamental. Eu já disse a você que eu venho de uma origem muito humilde, não é? E eu comecei a ajudar meus pais logo cedo. Meu pai era um pequeno comerciante em Conceição e ele não podia contratar uma pessoa para ajudá-lo. Então, logo cedo, a gente sentiu essa necessidade de ajudá-lo naquilo que ele estava fazendo. E o transporte que ele tinha naquele tempo era uma bicicletazinha, inclusive foi uma bicicleta de segunda mão, como a gente dizia, o primeiro transporte dele, que foi comprada a um tio de Wilson Braga. Como era o nome? Velton Braga, não me lembro, não importa. Sei que era um tio de Wilson Braga. E que foi como se fosse um carro importado hoje aqui para a gente, né? Então, meu pai botava a gente no bagageirozinho da bicicleta e levava lá para a lojinha dele. E a partir dali, a gente começou a assumir a responsabilidade de compartilhar a responsabilidade do trabalho com ele. Então, muito novo mesmo. Não tive muitas oportunidades, porque naquele tempo tudo era muito difícil.
Mas hoje eu vejo que o jovem está nos dando grandes surpresas de capacidade e eles, de fato, podem mudar o nosso país. Eu acredito muito no jovem. Ô Cirino, você é um médico, comerciante ou um político? Comerciante. Hoje o comércio ainda é o que faz seu coração bater mais forte? Eu volto para ele, com certeza. Qual é o recado que você deixaria para as pessoas que estão do outro lado, nos vendo nesse momento, que sabem que podem decidir o futuro não só de uma cidade, mas também do Brasil? Olha, minha gente, vamos acreditar primeiro na gente, né? Primeiro na gente, depois vamos acreditar nas potencialidades desse país que a gente tanto ama. A gente sabe que tem jeito, precisa simplesmente que a gente saiba escolher aqueles que vão nos representar. Você fazendo uma escolha certa, com o potencial que o nosso país apresenta, não é? Com a inteligência que eu sei que você tem, se Deus quiser, nós vamos fazer desse nosso país uma grande nação. O Francisco Cirino da Silva, diga quem você é. Uma pessoa simples, descomplicada, que não, em nenhum momento, a função que eu hoje exerço mudou o meu dia a dia. Uma pessoa que olha para dentro de si e vê uma ruma de defeitos, mas tem algumas qualidades. E sei que tenho limitações, mas acredito no povo que eu represento, acredito em mim mesmo e sou apaixonado por minha família. Eu estou muito feliz de receber você hoje aqui, de poder conhecer um pouco mais do político, do comerciante, do médico veterinário que não teve a chance de exercer essa profissão, mas principalmente do ser humano. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Eu só queria fazer uma correção. Pois não. Com relação ao médico veterinário que não teve oportunidade. Eu tive. Eu vou tomar mais um tempinho aqui só para explicar isso. Eu tive. Quando eu terminei meu curso de medicina veterinária, porque eu comecei aqui em Patos, na antiga Francisco Mascarenha. Só que na época, a Francisco Mascarenha era uma escola que simplesmente tinha sido autorizada pelo MEC, mas não era reconhecida. Então, quando a gente terminava o nosso curso, a gente tinha que convalidar. E eu passei por esse processo de convalidação na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, o meu diploma é expedido por ela, certo? Então, mas naquele tempo o mercado de trabalho era muito abundante. Então, quando eu terminei meu curso de medicina veterinária, eu já era casado, minha esposa tinha terminado economia, então não faltou oportunidades. Não faltou oportunidade. Houve a oportunidade de emprego para Conceição, para minha cidade, onde eu nasci, para Cortês, no Pernambuco, e para Parnaíba, no Piauí. E eu abdiquei de toda essa oportunidade para ficar perto de meu pai, de minha mãe e do negocinho que a gente já tinha. Entendido agora. E mais uma vez, muito obrigada por ter nos dado a oportunidade de conhecê-lo um pouco mais. A gente que agradece aqui, quer dar um imenso abraço em todos vocês e principalmente na minha família e nos meus amigos de Mãe d'Água. Fantástico, né? No perfil de hoje a gente conheceu um pouco mais do Francisco Cirino da Silva. Na próxima semana, com certeza, a gente tem um novo encontro e eu espero por você. Fique de olho nas nossas redes e diga para o mundo que nós estamos atentos a tudo. Até lá. Tchau.